Olá, hoje vamos conversar sobre livros de Hannah Arendt e algumas dicas de leitura. A leitura da obra de Hannah Arendt deve começar sempre por aquele que é considerado o mais importante livro da sua carreira de pensadora da política ocidental, que é exatamente Origens do Totalitarismo. Neste livro, nós temos os fundamentos daquilo que vai ser a crítica de Arendt durante toda a sua carreira, durante todas as suas publicações. É fundamental entender o que ela está levantando no livro Origens do Totalitarismo. E a dica que fica é: não deixe de ler o capítulo 4, onde ela vai tratar exatamente do terror como fundamento do novo ou da nova forma de organização do Estado totalitário ou nazista, no caso da Alemanha. É neste capítulo 4 que nós vamos ter exatamente toda a fundamentação da filosofia política que sai de alguma maneira, que é resultado de toda a sua análise dos fundamentos do totalitarismo. No caso da edição no Brasil, nós temos um volume único, mas também é muito comum encontrar esse livro em 3 volumes, onde o antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo aparecem como partes separadas. O capítulo 4 é a dica para que você consiga entender melhor um pouco mais da obra de Hannah Arendt. Na sequência, é fundamental ler com muito cuidado e muita atenção este que é um dos principais livros para quem estuda a educação em Hannah Arendt, que é Entre o Passado e o Futuro. Este livro aqui saiu exatamente como compilação de vários artigos que ela havia publicado. Ela refez alguns desses artigos e, para a educação, o mais importante, sem dúvida, é a crise na educação. É neste capítulo 5º deste livro que nós encontramos a sua luta contra os valores pedagógicos dos anos 50 nos Estados Unidos. Fica a dica para quem quer entender um pouco mais da educação em Arendt. É incontornável esse capítulo 5 do livro Entre o Passado e o Futuro. Aqui também nós temos uma importante conceituação do que ela entendia por história, especialmente a história na contemporaneidade e levando em conta todas as matrizes da história em outras épocas da história mundial. O terceiro livro de leitura obrigatória para quem quer entender a obra arendtiana é A Condição Humana. No Brasil nós temos a tradução mais conhecida de Roberto Raposo, mas que também derivou algumas questões da complexidade da tradução mesmo, relativas à teoria da ação. Nesse caso, é a tradução da palavra labor, work e action. É neste livro que Arendt apresenta a sua teoria da ação e discute as 3 atividades fundamentais do ser humano no século XX: o labor, o trabalho e a ação. Na sequência, nós temos a 4ª publicação fundamental para entender Hannah Arendt, que é o livro sobre a Revolução e algumas traduções da Revolução. Este livro é inquietante, palpitante e vale muito a pena ler com muita calma, com muita tranquilidade, absorvendo toda a lógica da discussão da filosofia política de Arendt. É aqui, por exemplo, que ela vai fazer uma comparação clássica entre os fundamentos da Revolução Norte-Americana e os fundamentos da Revolução Francesa, comparando-as de modo a oferecer ao leitor uma forma de entender por que uma revolução, de fato, ela se prolongou na constituição de um corpo político, no caso de uma constituição inclusive escrita, e no caso da Revolução Francesa, como ela acabou indo ali para a área do terror, para a área da violência e aí por diante. E ela vai falar do fenômeno da petrificação da Revolução. É um livro incontornável e fundamental. Lembrando que nesse livro aqui também ela discute o conceito de desobediência civil, um dos conceitos mais importantes da modernidade. A 5ª dica para quem quer entender o pensamento arendtiano é a leitura de Eichmann em Jerusalém. É aqui que nós temos um conceito que virou moda. Todo mundo fala, mas pouca gente entende o que significa, que é o conceito de banalização da violência ou de banalidade do mal. Todas as vezes que a gente escuta banalização da violência, banalização do mal,
Tudo isso tem a ver exatamente com esse livro aqui. É aqui que Arendt analisa a figura do Eichmann, do Adolf Eichmann, que foi julgado pelo Estado de Israel, foi condenado, e ela foi enviada como uma repórter especial para fazer a cobertura desse julgamento. E aqui ela faz algumas considerações sobre o direito e as legislações. Evidentemente que isso aqui interessa muito a quem estuda o direito e quer entender melhor um pouco sobre as opiniões e a forma de Arendt ver as chamadas constituições e o seu funcionamento dentro do corpo político das sociedades contemporâneas. Um livro incontornável e que fica a dica também, é por causa desse livro que surgiu o filme, né, da Hannah Arendt, onde no filme, muito famoso, muito visto, ela vai exatamente para esse julgamento e lá aparece uma Hannah Arendt extremamente atormentada com essa figura do Adolf Eichmann. Um homem que lia Kant, citava Kant, mas no final das contas era a representação do mais entorpecido sujeito que Arendt já encontrou na vida. Na verdade, o embaraço de Eichmann na vida de Arendt é porque tratava-se de um homem inteligente, educado e culto e, no final das contas, extremamente malvado. Não podemos esquecer que, a partir de Eichmann, nós podemos fazer uma outra consideração no pensamento arendtiano. É possível comparar todas as virtudes de Sócrates, o fundador da filosofia, na visão arendtiana, todas as virtudes que Arendt coloca em Sócrates, e, por outro lado, perceber todos os vícios que ela apresenta em Eichmann. Fica a dica, então, que você possa entender o papel de Sócrates no pensamento de Arendt versus tudo o que representou o Eichmann em sua obra. O sexto livro incontornável na obra de Arendt é, na verdade, um pequeno livro, é um ensaio de 3 capítulos em que ela vai tratar exatamente dos movimentos que tiveram como base a violência lá nos anos 60. E aqui nós estamos falando dos Panteras Negras, nós estamos falando do movimento estudantil de 68 e aí por diante. Ela escreve, então, um pequeno ensaio em que a parte que mais é considerável no seu pensamento é quando ela descreve com todas as letras, de maneira bem objetiva, a sua concepção de poder, de vigor, autoridade, e ela rechaça que poder e violência tenham o mesmo domínio de atuação nas sociedades. Significa que esse livro aqui ele é importante pela objetividade, também porque Arendt está pontuando questões do século passado, especialmente a questão da violência dos movimentos de esquerda. Este livro aqui tem um ensaio crítico do André Duarte, um autor que eu admiro muito e que também é fundamental para a compreensão de Hannah Arendt, assim como Celso Laffer, aquele que foi aluno de Hannah Arendt e que apresentou para o Brasil a sua obra. A 7ª dica de leitura para quem quer compreender melhor o pensamento arendtiano é exatamente esses 2 volumes aqui, numa publicação portuguesa, em que nós temos o volume 1, O Pensar, e o volume 2, O Querer. Nós sabemos que isso aqui se trata, então, de uma trilogia incompleta, em que Arendt, uma parte dela, inclusive, foi publicada depois da morte de Hannah Arendt, em 1975. É fundamental para entender o pensamento arendtiano esse volume número 1. O pensamento para Arendt é algo importantíssimo em sua obra. E não por acaso nós insistimos que a função da educação é formar o bom pensamento. Lembrando, no caso, Eichmann era um péssimo pensamento. Era alguém que, apesar de muita ilustração, não conseguia desvencilhar-se da maldade. Sócrates, por outro lado, era o bom pensamento e conseguia agir de maneira a fazer o seu pensamento fluir no espaço público. Nesse caso aqui, nós estamos diante de um livro muito importante, fundamental, porque também, nesse volume sobre o pensar, ela discute o papel de Platão na filosofia. Lembrando, para quem não conhece, para quem não sabe, Platão é considerado para Arendt algo que se deve ser evitado na filosofia, porque ele teria profissionalizado a função dos filósofos. É por isso que muita gente não entende quando Arendt diz que ela não gostaria de ser chamada de filósofa. Evidentemente, trata-se de um recurso retórico, porque não só era filósofa, como uma grande pensadora, uma grande filósofa, um amante da sabedoria,
e sem dúvida o título de licenciado em filosofia que ela recebeu quando se formou, ela doutorou-se em filosofia, então ela era filósofa. Mas dizer que ela não concordava com esse nome é por causa do Platão, porque o Platão, de certa maneira, profissionalizou a filosofia. Basta lembrar que a escola de Platão na filosofia é a academia. E a academia é exatamente o nome que nós damos hoje para o ensino superior. Trabalhos acadêmicos, pesquisa acadêmica tem muito a ver com a escola de Platão. Eu gostaria de deixar também 2 dicas de leitura. Este aqui é lições sobre a filosofia política de Kant. Na verdade, são aulas que a Hannah Arendt preparou para um curso sobre Kant. Kant é o autor incontornável na obra arendtiana, muito citado, muito trabalhado por ela, muito apropriado por ela, assim como Martin Heidegger, assim como Karl Jaspers e tantos outros. Neste livro aqui, nós conseguimos entender um pouco mais sobre o que interessava no pensamento de Kant para Hannah Arendt. E também apresentamos aqui este que é bastante citado, muita gente não sabe por quê e em que contexto surgiu a expressão tempos sombrios. Isso aqui é uma coleção de palestras que Arendt fez quando recebeu alguns prêmios, né? E também alguns artigos em homenagem para algumas figuras. E quando ela faz a compilação desses textos, se torna então Homens em Tempos Sombrios, ou seja, pessoas que têm no seu agir político alguma dimensão que serve como exemplo ou modelo para tempos sombrios, para tempos de obscurecimento da razão, da racionalidade do pensamento. Este livro aqui é muito importante na carreira da pensadora Hannah Arendt porque foi uma oportunidade que ela teve de pesquisar uma figura, uma mulher judia, que é a Rahel, e a Rahel Van Hagen é uma personagem que transitou no chamado romantismo alemão. É um livro que hoje está sendo revisitado por vários pensadores, por vários pesquisadores, e tem muita coisa interessante aqui para quem quiser entender um pouco mais sobre Hannah Arendt e o olhar dela sobre a mulher judia alemã. Este livro aqui é a tese de doutoramento ou de doutorado de Hannah Arendt, o conceito de amor em Santo Agostinho. Sugiro para quem quiser entender mais sobre a expressão amor mundi, que jamais apareceu no pensamento de Arendt, mas que as pessoas colocam como se fosse dela, né? Arendt usou de Lectio Mundi e é uma expressão tipicamente agostiniana. É um autor que ela gostava muito, um bispo católico, e esse bispo católico influenciou demais o pensamento de Arendt. Várias noções, inclusive a noção de natalidade, ela retirou exatamente aqui do pensamento agostiniano. E o que seria natalidade? Natalidade é quando a gente coloca nas mãos de cada ser humano a possibilidade que ele tem de criar algo novo. Todo ser humano pode criar algo novo no mundo que vive. Este livro aqui são anotações da Hannah Arendt, a edição em espanhol, não temos ainda no Brasil. Trata-se de 2 volumes, né? São 2 volumes de notas e apêndice e um diário filosófico mesmo, né? Compreendendo aí o período de 1950 a 1973. Por que esse livro é interessante? Aqui nós temos várias anotações que vão dar origem a algumas aulas de Hannah Arendt e alguns livros e também artigos da própria autora. É um livro que deve ser lido exatamente para ajudar na pesquisa relativa a alguns itens, alguns tópicos da obra arendtiana. E por fim, considero que seja muito importante para quem quer entender a questão judaica no pensamento arendtiano, a leitura desses escritos judaicos compilados no Brasil pela editora Amaryllis. Trata-se de um livro que foi publicado em 2007 e nesse livro nós temos aqui os textos jornalísticos de Arendt, ainda quando vivia na Alemanha, tem alguns textos também de Paris e textos da fase sionista da Hannah Arendt. É muito importante, é muito interessante. Nós temos um texto muito importante neste livro, que é exatamente um pequeno texto de 1932, Contra Círculos Privados, em que Arendt falava a respeito do fechamento das escolas judaicas dentro de si mesmas, não permitindo, por exemplo, o encontro com outras culturas, com outros povos,
com outras realidades. Vale a pena, é uma dica de leitura fundamental para entender a questão judaica no pensamento orientiano. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, curta e até a próxima.